Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um painel da SPR TV. Meu nome é Maurício, eu sou médico radiologista em Presidente Prudente e um dos coordenadores aqui do nosso Encontro Nacional de Radiologia Cardíaca. O tema que vai ser apresentado pelo Dr. Matheus Souza Carlos é angiotomografia das artérias coronárias com doses ultra baixas de contraste. Nós temos aqui os avaliadores, a doutora Luciana, o Dr. Alan e o Dr. Danilo, que vão fazer as questões após a apresentação do Matheus. Boa tarde a todos. Vou apresentar um trabalho sobre angiotomografia das artérias coronárias com doses ultra baixas de contraste. Não existe conflito de interesse nessa apresentação, mas alguns dados são referentes ao equipamento onde o estudo foi realizado. Como foi realizado o trabalho? Nenhum médico, radiologista ou cardiologista foi informado sobre a redução do volume de contraste nos exames. Foi melhorada a comunicação entre os profissionais e pacientes para que as rotinas fossem otimizadas e pacientes, inclusive com batimentos cardíacos elevados, não fossem medicados para realizar o exame por motivos de ansiedade ou medo. Otimizamos os protocolos com treinamentos e objetivos claros. Adquira o necessário no tempo correto com a quantidade necessária de contraste. Não foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial para o aumento do nível de opacificação e aprimoramento de imagem. Em exames com frequência cardíaca elevada, foi utilizada uma ferramenta de IA para correção de artefatos de movimento, de batimento cardíaco e também de movimento do paciente. Como é feito hoje o exame na maioria dos serviços? Em equipamento de 64 canais, no mínimo ou superior, sincronizados com ECG, com controle de frequência cardíaca, uso de vasodilatador e administração de meio de contraste entre 60 ml e 80 ml de contraste. Aí tenho duas referências, com recomendação entre 60 e 80, de acordo com a Radiopédia, uma revisão de 26/2 de 2026, ou a recomendação do CBR de 1 a 2 ml por quilo. Foi administrada a recomendação de administração de solução salina entre 40 e 50 ml de contraste e detecção automática de contraste com ROI posicionado na aorta ascendente ou descendente. Como foram feitos os exames com doses de contraste reduzido? No equipamento de 64 canais, também sincronizado com ECG, com KVs de 100 e 120 e MAS modulado, com mínimo de 350 e máximo de 1000. Controle de frequência cardíaca, as varreduras foram feitas com até 70 batimentos por minuto, todos os pacientes fizeram uso de vasodilatador. A punção, que é algo extremamente importante, preferencialmente feita na fossa anticubital, mas também é possível a realização de punções periféricas, e aí a gente faz um acréscimo na quantidade de contraste, e a administração do meio de contraste entre 30 e 40 ml com fluxos entre 4,5 ml por segundo e 5,5 ml por segundo, seguido de administração de 60 ml de solução salina para manutenção do fluxo de injeção. A detecção automática do contraste foi feita com o bolus Soecken posicionado na aorta descendente. Não houve uso de IA para aprimoramento do nível de opacificação vascular. A primeira mudança que a gente fez com o paciente em sala foi o reposicionamento dos eletrodos inferiores do ECG, onde deslocamos os eletrodos para as laterais para que tivéssemos uma curva um pouco mais limpa e sem artefatos. Então, esse ECG é do mesmo paciente e depois do reposicionamento nós temos aí uma faixa retrospectiva muito melhor para a reconstrução das imagens, o que evita que sofremos aí com a questão de artefatos de movimento, principalmente pacientes obesos ou que emagreceram e têm barriga flácida. Uso de vasodilatador, a gente sempre instrui antes do uso do vasodilatador e os efeitos dele, antes, durante e depois do exame. E os pacientes que tinham dificuldade de acesso venoso, nós administramos o vasodilatador antes da punção. O controle da frequência cardíaca é primordial para o exame e todos os exames foram realizados com frequências entre 45 a 70 batimentos por minuto. Quando necessário,
administrado beta-bloqueador endovenoso e instruímos os pacientes a ficarem mais tranquilos para realizar o procedimento e evitar o uso de medicação sem a real necessidade. Primeiro ponto-chave, né, aquisição apenas do necessário. Então, todas as varreduras, até as que não tinham o score de cálcio prescrito, o score de cálcio era realizado, porém com dose muito menor, né, com doses entre 20 e 30 mAs, apenas para ter uma imagem ali, mesmo que de baixa qualidade, para identificar onde a gente iniciava o exame e onde a gente deveria finalizar o exame. Então, toda a varredura tinha início com cerca de 1 centímetro antes da primeira imagem das coronárias e 1 centímetro após o ápice cardíaco, e a gente utilizava a referência da mesa ali adquirida no score de cálcio. O tempo de aquisição, né, tem muita relação com o pitch. Então, aqui tem um exemplo com todos os pitches que a máquina nos possibilita utilizar, associada à velocidade de 0,35 segundos por giro. Então, a gente tinha a opção de 0,15, 0,20 e 0,30, né, de pitch, e aí uma simulação abaixo com uma média da varredura dos corações, né, em torno de 10 centímetros. O monitoramento e o início da aquisição, os ROIs eram posicionados de forma centralizada na aorta descendente, com um HU bem baixo, entre 70 e 80 HUs, e a gente acrescentou um delay de 10 segundos para o início do monitoramento, para não ficar irradiando o paciente sem necessidade. Então, no geral, a gente tem o início da varredura, né, pós-detecção, em torno de 3 ou 4 ciclos de monitoramento. O contraste iodado, né, concentração de 350, administrado de acordo com o tempo de varredura, dissociando com a questão do peso do paciente. Então, nada disso foi considerado e a gente utilizou a quantidade de contraste exatamente o tempo de varredura. E padronizamos alguns fluxos, pacientes de até 85 quilos com 5 ml por segundo, pacientes acima de 85 quilos com derrame pericárdico ou aumento da área cardíaca, foi padronizado o fluxo de 5,5. E aí uma exemplificação do que a gente usaria. Uma varredura de 7 segundos, 35 ml de contraste, uma varredura de 7,3 segundos, feito um arredondamento para 40 ml de contraste. E aí a gente começa a mostrar os exames. Um exame com 30 ml de contraste, fluxo de 5 ml por segundo, uma paciente do sexo feminino com 83,5 kg, frequência cardíaca de 66 batimentos por minuto e KV. São os dados mais interessantes, visto que já expliquei como era feito o cálculo de dose. Então, nós temos imagens aqui bem características, né, de que o exame ficou bom. Nós conseguimos enxergar todos os vasos até a sua extremidade e temos aí as câmaras cardíacas direita bem lavadas, né, sem contraste, e contraste apenas nas câmaras cardíacas esquerdas. E um outro caso, um exame com 35 ml de contraste, fluxo de 5,5 ml por segundo, paciente do sexo masculino, 91 quilos, 68 de frequência cardíaca e 120 de KV. E aí nós demonstramos aqui, né, a densidade em HU das estruturas, tanto vasos coronarianos quanto as câmaras cardíacas. E o último caso, né, com 40 ml de contraste, um coração pós-revascularização miocárdica, com fluxo de 5 ml por segundo, um paciente de sexo masculino, pesando 73 quilos e 67 de frequência cardíaca, com KV de 120. Então, a gente consegue fazer uma boa avaliação da região de stent, inclusive, né, tem opacificação desde o início da ponte até os vasos na maior extremidade do coração. Então, resultados: os médicos executantes e solicitantes não foram informados sobre a adoção do protocolo, justamente para não influenciar por conta do hábito, né? A gente falar que vai reduzir ali pelo menos 50% da dose do contraste, a primeira coisa que o radiologista vai falar é que, bom, vai dar errado ou pode dar errado, né? Então, a gente preferiu não informar
E apenas após uma grande amostragem, a gente informou que o protocolo tinha sido adotado, depois de algumas adaptações. Houve uma economia de cerca de 50% do volume de contraste consumido, sendo 28 frascos de 100 ml para os 80 exames que utilizamos para o corte desse trabalho. E de acordo com a nossa volumetria atual, a gente vai ter uma economia significativa em torno de 739 frascos de contraste. O pós-processamento se tornou muito mais fácil porque não há contaminação das câmaras cardíacas direitas e outras estruturas. Então, o nosso pós-processamento passou a ter duração de mais ou menos 5 minutos. E a logística de sala foi melhorada devido à menor necessidade de reabastecimento do sistema injetor. Conclusão. Em um mundo em que a inteligência artificial está cada vez mais presente, fundamentos básicos ainda continuam fundamentais para chegarmos ao melhor aos nossos pacientes, consequentemente a saúde financeira, credibilidade e visibilidade do serviço de diagnóstico por imagem. Adquira o necessário, no tempo correto, com a quantidade de contraste necessária. A IA veio para otimizar as rotinas e aumentar a qualidade de produtividade. Os fundamentos radiológicos, quando bem aplicados, sempre serão os maiores responsáveis por um bom exame. E aí, se a gente puder utilizar a IA, a gente baixa ainda a dose para 25 ml de contraste, porém, com uma dose de radiação muito menor. Nesse exame, a gente tem um DLP de 148. E um novo caso, onde a gente tem um DLP total de 195, e aí uma referência, né, com a dose de radiação de um exame de coluna lombar. Então, temos essas imagens de um excelente padrão de qualidade, excelente opacificação das artérias coronárias, sem contaminação de outras regiões. Referências. Agradeço a todos os colaboradores, o link para acesso a alguns casos que eu deixei disponível, e muito obrigado. Obrigado, Matheus, pela apresentação. Eu vou abrir, então, a palavra aos avaliadores. Primeiro, a doutora Luciana. Por favor, Luciana. Parabéns, Matheus. Obrigado. Uma dúvida que eu tenho, esses exames que você fez de qualidade excelente, me surpreendi com a volumetria de contraste que você utiliza, realmente extremamente baixo diante da nossa prática. Você teve que repetir algum exame ou os exames foram feitos em aquisição única, ficaram excelentes? Nenhum exame precisou ser repetido por insuficiência de contraste. Nós pegamos 80 exames, né? A gente não sabia, a partir de hoje a gente faz 80 exames e a gente vai levar para um estudo. Então, nenhum exame teve a necessidade de ser refeito por baixa contrastação. Eventualmente por outras causas, como elevação da frequência cardíaca, vocês não repetiram nenhum exame a partir do start? O nosso índice de repetição de exames é muito pequeno. Excelente, parabéns. Muitas vezes a gente não vê isso na prática clínica do dia a dia, então é uma surpresa, mas parabéns. Eu tenho uma dúvida com relação a pacientes obesos. Como é que vocês fizeram essa segmentação e se isso conseguiu aplicar ou se vocês selecionavam por algum EMC, se vocês tiveram alguma dificuldade com relação a isso? Tem, inclusive, junto aos arquivos ali naquele link, um caso de um paciente com 146 quilos, né? Com os equipamentos modernos, a gente não precisa se preocupar com a questão peso, dose de contraste para os exames vasculares. O fluxo é muito mais importante, né, e a física diz isso, do que a própria quantidade. Então, a única manobra que a gente fez foi deslocar o paciente levemente para uma das laterais da mesa para que o coração ficasse no centro, para que o aproveitamento dos fótons fosse mais objetivo e a gente tivesse um exame livre de artefatos. Lógico que a gente utilizou inteligência artificial nesse exame em específico para poder compensar, porque era um paciente muito obeso e o objetivo era fazer esse exame com baixa dose de radiação. Então, a gente conseguiu associar isso utilizando inteligência artificial e um baixo volume de contraste. Qual foi o equipamento que vocês utilizaram e qual que é o tempo de aquisição do exame de coronária? Eu acho que, assim, essa questão o que é importante é você dimensionar o tempo de chegada do contraste, que tem contraste chegando lá nas artérias, com o seu tempo de aquisição. Então, se você tem uma máquina que tem um high pitch, uma máquina mais moderna que consiga fazer um exame em um curto intervalo de tempo, essa redução faz bastante sentido. Senão, eu fico tendencioso a querer entender melhor como é que foi feita essa melhora tanto do bolo. Então, né? vamos lá.
Nós temos 3 velocidades disponíveis. A gente utilizou nesse estudo, né, o equipamento Incisive da Philips de 64 canais, né, um equipamento mais básico comparado ao que a gente tem hoje no mercado. E a gente tem três passos, né, o 0,15, 0,20 e 0,30. A gente tinha lá atrás essa questão de a gente não pode utilizar um pitch muito grande porque a gente diminui a qualidade do exame. Mas se a gente otimizar o exame de outras formas, a gente pode usar o 0,3. Então, muitos desses exames foram feitos com 0,3, né? E a gente ali faz um filtro. Por exemplo, o paciente está tendo arritmia cardíaca. Eu não vou usar um pitch muito grande porque eu tenho menos repetições e em caso de arritmia cardíaca eu não consigo compensar isso. Se a gente tem um paciente ali com um eletro estável que me permite uma reconstrução retrospectiva melhor, eu posso abusar da velocidade do equipamento. Então, eu tenho varreduras de 4,5 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 8 segundos para um coração revascularizado. Tá ótimo. Ok, agradeço a apresentação, Matheus, agradeço os doutores Danilo, Alan, Luciana, e eu encerro aqui esse painel da SPR TV e fiquem com os próximos. Obrigado. Obrigado. Parabéns, cara.